uma linha invisível entre o que você está vivendo hoje e o que Deus já preparou para o seu amanhã. Muitos não percebem, mas estão a poucos passos de atravessar essa linha. E quando isso acontecer, nada mais será como antes. O que parecia impossível se tornará realidade. O que parecia distante se aproximará. E aquilo que parecia morto ganhará vida novamente. Você precisa ouvir isso. O tempo que está vindo não se parece em nada com o que você já viveu. Não será apenas uma mudança externa, será uma transformação completa. Um tempo de reviravolta, de colheita inesperada, de portas que se abrirão sem que você tenha batido. Por isso, antes de seguir, eu quero que você declare a sua fé, escrevendo aqui nos comentários: eu estou pronto para viver o tempo que Deus preparou para mim. Não escreva apenas como uma frase solta, mas como um ato de confiança. O poder da palavra declarada é real, e quando você escreve, você firma no espiritual aquilo que já está sendo liberado sobre a sua vida. Talvez você tenha pensado que sua história já estava definida, que o melhor já tinha passado, ou que suas tentativas fracassadas foram a prova de que nada iria mudar. Mas eu preciso dizer, você ainda não viu nada. O tempo que vem não é o resultado do que você perdeu, mas o início de algo que só poderia nascer depois do que você enfrentou. Esse novo tempo não depende das circunstâncias, não depende da economia, não depende de quem está a favor ou contra você. Ele nasce do propósito eterno que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E quando o propósito se manifesta, nenhuma força pode impedir. Prepare o seu coração. Não olhe para trás com medo, nem para o presente com dúvida. Levante os olhos e enxergue além. Algo está se aproximando, algo maior, mais profundo, mais poderoso. Você está prestes a entrar em uma estação que vai surpreender não só você, mas todos ao seu redor. Está chegando um tempo que você nunca imaginou viver. Essa não é apenas uma frase de esperança. É um chamado para despertar, alinhar sua fé e se preparar para o extraordinário. Às vezes tudo parece imóvel. Você olha para a vida e não enxerga nenhuma mudança acontecendo. O cenário continua o mesmo, as lutas permanecem, os desafios parecem aumentar. Mas é justamente nesse silêncio, quando nada visível acontece, que Deus começa a mover o invisível. É nesse tempo de aparente estagnação que as sementes estão germinando debaixo da terra. Você não vê, mas algo está acontecendo. A verdade é que os maiores milagres começam nos bastidores. O que Deus está preparando para você não é visível aos olhos humanos ainda, mas já está em andamento no mundo espiritual. E é por isso que você não pode se deixar enganar pelo que vê agora. Muitas vezes o que você vê é apenas uma sombra, mas a realidade do que está vindo é muito maior. A Bíblia nos lembra, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a sua fé é o passaporte que conecta o invisível ao visível. Quando você acredita, mesmo sem enxergar, você já começa a caminhar rumo ao novo tempo que está sendo preparado para você. E talvez você esteja se perguntando: por que eu ainda não vivi essa mudança? Por que parece que as coisas estão demorando tanto? A resposta pode estar na preparação. Antes de liberar algo grandioso, Deus prepara a estrutura que você precisa ter para sustentar aquilo que vai receber. Um tempo de espera não é um tempo perdido. É um tempo de fortalecimento. É como o treinamento de um atleta antes da competição. O que você passa agora está moldando seu caráter, ampliando sua visão e expandindo sua capacidade de receber. Pense em José, filho de Jacó. Ele recebeu um sonho grandioso, governar sobre muitos. Mas antes de chegar ao trono, passou por rejeição, escravidão e prisão. Cada etapa que parecia atraso era, na verdade, um degrau necessário para prepará-lo para o propósito. O tempo que você está vivendo pode parecer contraditório, mas é apenas a estrada que te conduz ao destino. Não se iluda achando que tudo precisa estar perfeito para que algo extraordinário aconteça. Pelo contrário, Deus muitas vezes escolhe agir
quando tudo parece quebrado. É na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, aquilo que hoje parece sua maior limitação pode ser justamente o palco do próximo milagre. Esse novo tempo que está chegando não é fruto do acaso, nem de sorte. É fruto do propósito e da fidelidade de Deus. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. O que você precisa é manter os olhos firmes, não no que falta, mas no que está sendo construído. É alimentar a fé diariamente, mesmo quando a lógica diz o contrário. Eu quero que você entenda algo profundo. O fato de você estar ouvindo esta mensagem já é um sinal de que o invisível começou a se mover. Não ignore isso. Muitos passam pela vida sem perceber os sinais que Deus envia. Mas se essa palavra chegou até você, é porque Ele quis que chegasse. E quando Ele fala, é porque algo já está prestes a acontecer. Prepare-se. O tempo que você nunca imaginou viver está em gestação. E como toda gestação, há dor, há espera, há incertezas. Mas também há a certeza de que, quando nascer, será impossível negar o milagre. Muitas vezes o maior desafio não é acreditar que Deus pode mudar a nossa história, mas perceber quando Ele já começou a agir. O novo tempo raramente chega com fanfarras ou grandes anúncios. Ele começa com sinais sutis, pequenas movimentações que só os atentos conseguem perceber. E é sobre esses sinais que precisamos falar. Um dos primeiros indícios de que algo está mudando é a inquietação interior. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Aquela sensação de que a vida como está já não cabe mais, de que algo dentro de você pede por transformação. Essa inquietação não é desconforto sem sentido. É Deus despertando sua alma para o novo. Foi assim com Moisés. Crescido no palácio do Egito, ele poderia ter se conformado com a posição de príncipe, mas havia em seu coração uma chama que dizia que ele tinha nascido para algo maior. Outro sinal é quando portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir de forma inesperada. Você pode receber uma oportunidade que não estava esperando, um convite que parece pequeno, mas que carrega dentro de si a chave para um futuro maior. É importante entender que muitas vezes Deus não entrega o milagre pronto, mas o coloca em forma de semente. Cabe a você reconhecer, cuidar e cultivar essa oportunidade até que ela floresça. Há também os momentos em que pessoas são retiradas do seu caminho. Pode ser doloroso quando relacionamentos se desfazem, quando conexões que pareciam sólidas se rompem. Mas muitas vezes essas saídas não são perdas, são podas necessárias. Em João, capítulo 15, Jesus nos lembra que o Pai é o agricultor que poda a videira para que dê mais frutos. Isso significa que cada pessoa que sai da sua vida pode estar dando espaço para que Deus traga aquelas que realmente farão parte da sua nova estação. Outro sinal poderoso é quando sua mente começa a se expandir. Ideias novas surgem, visões diferentes aparecem. Você passa a enxergar além do que via antes. É como se Deus estivesse alargando sua tenda, preparando você para habitar em um espaço maior. Isaías capítulo 54 fala sobre alargar as estacas da tenda, estender as cortinas e preparar o espaço porque a expansão está chegando. Esse alargamento interno é um prenúncio do que ele vai fazer externamente. Mas talvez o sinal mais forte de todos seja a paz em meio à incerteza. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 7, sobre a paz que excede todo entendimento. Essa paz não é lógica, não depende das circunstâncias, mas toma conta do coração quando Deus está prestes a agir. Se você tem sentido essa calma inexplicável, mesmo em meio às tempestades, saiba que isso é um indicativo de que o tempo novo já está às portas. É essencial lembrar que nem sempre os sinais serão claros de imediato. Muitas vezes, eles só fazem sentido quando você olha para trás e percebe o quanto cada detalhe fazia parte de um plano maior. O importante é estar atento, com os ouvidos abertos e o coração sensível.
Se você sente que algo diferente está acontecendo em sua vida, não ignore. Peça discernimento a Deus. Ore como o jovem Samuel orou. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa postura de escuta é o que permite que você não apenas veja os sinais, mas também saiba como responder a eles. O novo tempo não é apenas sobre bênçãos que você vai receber, mas também sobre quem você precisa se tornar para viver nele. E os sinais que surgem não servem apenas para anunciar a mudança, mas também para moldar você durante o processo. Talvez você já esteja vivendo esses sinais agora. Talvez esteja experimentando a inquietação, as portas que se movem, as relações que mudam, ou até essa paz que não pode ser explicada. Se esse é o seu caso, saiba, você está mais perto do novo tempo do que imagina. Saber que um novo tempo está a caminho é inspirador, mas apenas a consciência disso não basta. É preciso preparação. Nenhuma colheita acontece sem que a terra seja antes preparada, sem que a semente seja cuidada, sem que o agricultor esteja atento ao processo. Da mesma forma, para viver o tempo que você nunca imaginou, você precisa se posicionar de maneira correta. A preparação começa no espírito. Não se trata apenas de esperar que coisas boas aconteçam, mas de alinhar sua vida interior ao propósito de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a base da preparação, colocar o espiritual acima do material. Quando você busca a presença de Deus, quando coloca seu coração em sintonia com a vontade dele, o restante flui naturalmente. Esse alinhamento espiritual exige oração constante. A oração não é apenas pedir, mas se conectar. É abrir espaço para que Deus direcione cada passo. Daniel, mesmo em meio ao exílio, orava 3 vezes ao dia. E foi essa disciplina espiritual que o preparou para receber visões e interpretações que mudaram reinos. Da mesma forma, sua constância em oração será a chave para que você caminhe com clareza no novo tempo que se aproxima. Mas não basta apenas cuidar do espírito. É necessário também fortalecer a mente e as emoções. Muitos perdem o que Deus entrega porque não têm estrutura emocional para sustentar. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a preparação inclui mudar a forma de pensar. O que você acreditava sobre si mesmo até hoje, talvez não sirva mais para o tempo novo. É preciso deixar para trás a mentalidade limitada e adotar uma visão de fé, coragem e esperança. Uma das maiores preparações emocionais é aprender a lidar com o desconhecido. O novo tempo não virá embalado em certezas. Ele trará mudanças, deslocamentos, ajustes, e isso pode gerar insegurança. Mas aqui está o segredo: confiar não no que você vê, mas em quem prometeu. Abraão é o exemplo perfeito. Quando Deus o chamou para sair da sua terra, ele não sabia para onde iria. Mesmo assim, obedeceu. Essa disposição de confiar no invisível foi a base para que ele se tornasse pai de uma grande nação. Outro aspecto essencial da preparação é o cuidado com a sua fala. A Bíblia afirma em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você declara hoje pode construir ou destruir o amanhã. Por isso, ao se preparar para o tempo novo, vigie suas palavras. Não alimente a dúvida, não reforce o medo, não proclame derrota. Escolha falar vida, declarar promessas, afirmar fé. Cada palavra lançada é como uma semente que encontrará seu tempo de frutificar. Também é preciso preparar o coração. O novo tempo exigirá de você perdão, humildade e generosidade. Deus não entrega abundância a quem guarda mágoas ou rancores. Jesus foi claro em Marcos capítulo 11, versículo 25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
O perdão é uma chave de libertação que abre espaço para o novo. Por fim, a preparação envolve ação prática. Não espere que tudo aconteça enquanto você permanece inerte. Se Deus plantou sonhos no seu coração, comece a se mover em direção a eles. Estude, organize-se, dê pequenos passos de fé. O mar só se abriu quando Moisés levantou o cajado. A multiplicação só aconteceu quando o menino entregou seus pães e peixes. A fé se manifesta em atitudes. O tempo que você nunca imaginou viver já está a caminho. Mas será que você está preparado para sustentá-lo? Essa é a pergunta que precisa ecoar dentro de você. Porque o novo não virá para ser desperdiçado, mas para ser vivido em plenitude. Sempre que um novo tempo está prestes a nascer, surgem resistências. É como uma mulher em trabalho de parto. Antes da vida florescer, há dores, pressões e contrações. Da mesma forma, os maiores milagres geralmente são precedidos por grandes lutas. Se você sente que as dificuldades parecem ter aumentado nos últimos tempos, não desanime. Esse pode ser um sinal claro de que você está muito próximo de atravessar para a nova estação. Um dos primeiros obstáculos a superar é o medo. O medo paralisa, rouba a clareza e bloqueia a ação. Quantos sonhos foram enterrados porque alguém acreditou mais no medo do que na promessa? A Bíblia nos lembra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo não é uma identidade, mas uma sugestão que você pode rejeitar. Quando o medo tentar falar mais alto, escolha responder com fé. Outro obstáculo é a dúvida. A dúvida é como uma voz constante que questiona: será que vai dar certo? Será que Deus realmente prometeu isso para mim? Será que não é tarde demais? Foi exatamente essa estratégia que Satanás usou no Éden ao perguntar a Eva: é assim que Deus disse? A dúvida mina a confiança e enfraquece o coração. Para vencê-la, é preciso se firmar na palavra. Lembre-se do que está escrito em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Há também os ataques externos. Pessoas podem se levantar contra você, portas podem parecer se fechar, circunstâncias podem conspirar para te desanimar. José enfrentou a traição de seus irmãos. Moisés enfrentou a perseguição do faraó. Davi enfrentou gigantes e perseguições. Nenhum deles chegou ao novo tempo sem oposição. Mas a diferença foi que todos confiaram que a oposição não era o fim, mas apenas parte do processo. Quando a resistência se levanta é porque o inimigo sabe que algo maior está prestes a acontecer. Outro obstáculo importante são as limitações internas. Muitas vezes não é o inimigo externo que mais atrapalha, mas as barreiras dentro de nós mesmos. Inseguranças, traumas, crenças limitantes. Você pode ouvir a promessa de Deus e mesmo assim pensar: eu não sou capaz, não sou digno, não tenho recursos. Foi assim com Gideão. Quando o anjo o chamou de homem valente, ele respondeu: eu sou o menor da minha casa, e minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Mas a verdade é que Deus não vê como o homem vê. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Superar os obstáculos também exige perseverança. Muitos desistem às portas da vitória, porque não suportam a última curva do caminho. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O segredo não é correr rápido, mas continuar firme. Há ainda o obstáculo da pressa. A ansiedade pode ser tão destrutiva quanto a estagnação. Quantos tentaram acelerar os processos e acabaram colhendo frutos verdes? Abraão e Sara, na ansiedade, buscaram gerar Ismael, em vez de esperar pelo filho da promessa. Isso trouxe consequências que ecoaram por gerações. O novo tempo exige paciência, confiança no tempo perfeito de Deus.
Por isso, quando você sentir medo, dúvida, oposição, insegurança ou ansiedade, lembre-se: esses obstáculos não estão aí para te destruir, mas para provar sua fé e fortalecer sua caminhada. Cada barreira vencida se torna um testemunho. Cada resistência superada se transforma em combustível para o próximo passo. Você não está sozinho nessa luta. O mesmo Deus que prometeu o novo tempo é aquele que te dará forças para superar cada obstáculo. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então não veja as resistências como sinais de fracasso. Veja-as como sinais de que o nascimento está próximo. Quanto mais forte for a pressão, mais perto está o romper. A travessia para um novo tempo nem sempre é visível ou fácil. Muitas vezes, você caminha no deserto da incerteza, em meio a dúvidas e desafios, sem enxergar o horizonte. Mas é exatamente nesse cenário que a fé se torna o elemento transformador. Sem fé, qualquer promessa permanece apenas como uma ideia. Com fé, ela se torna realidade. A Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso significa que a fé não é apenas acreditar que algo bom vai acontecer, mas confiar que Deus está trabalhando mesmo quando nada parece se mover. Ela é a ponte entre o invisível e o visível, o fio que conecta sua esperança à manifestação da promessa. Manter a fé firme exige consistência. Não é suficiente crer de vez em quando, apenas nos momentos de emoção ou motivação. A fé precisa ser cultivada diariamente. Isso inclui momentos de oração, meditação na palavra, declarações de confiança e atitudes que demonstrem obediência ao que Deus já revelou. Como disse o salmista em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entregar o caminho é um ato contínuo, uma postura diária de confiança e rendição. Outro ponto crucial para fortalecer a fé é lembrar das promessas já cumpridas. Muitas vezes nos esquecemos dos milagres e das vitórias que Deus já realizou em nossas vidas. Olhar para trás e reconhecer como Ele sempre esteve presente ajuda a reforçar a certeza de que Ele continuará agindo. Se Deus já mostrou fidelidade, por que duvidar agora? Essa prática gera coragem e segurança, mesmo diante do que ainda não se manifesta. A fé firme também se sustenta em declarações de verdade. Nossas palavras possuem poder. Como está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que você diz a si mesmo sobre o futuro influencia diretamente sua fé. Quando os pensamentos negativos surgirem, substitua-os por declarações de esperança e confiança. Diga: eu creio que este é o meu tempo. Eu confio que Deus está comigo. Eu recebo o que Ele preparou. Cada palavra lançada fortalece a ponte entre o invisível e o visível. Outro aspecto fundamental é não se comparar com outros. Durante a travessia, é fácil olhar para a vida de pessoas ao redor e pensar que estão avançando mais rápido ou recebendo antes de você. Mas cada trajetória é única. Deus tem um tempo perfeito para cada pessoa. Comparação gera ansiedade, desgaste emocional e perda de foco. Mantenha seus olhos na sua promessa, naquilo que Deus preparou especificamente para você. Além disso, a fé firme é cultivada em meio à ação, não na inércia. Mesmo quando a resposta não aparece, você precisa agir de acordo com o que já foi revelado. Davi enfrentou Golias não quando tudo estava perfeito, mas quando confiou nas ferramentas que Deus lhe deu. O que você pode fazer hoje, mesmo pequeno, aproxima você da realização da promessa. Fé sem ação é esperança passiva. Fé com ação é fé que move montanhas. Por fim, a fé firme se sustenta na esperança ativa. Esperar não significa cruzar os braços.
Esperar significa continuar caminhando, perseverando, confiando, mesmo que não haja evidências externas. Cada passo dado com fé é um passo mais próximo do tempo que você nunca imaginou viver. Quando você mantém a fé firme, os obstáculos perdem a força, o medo se dissolve e a dúvida não encontra espaço para habitar. Você se torna um terreno preparado para que o novo tempo se manifeste plenamente. E cada desafio que atravessa fortalece não apenas sua fé, mas também seu caráter, moldando-o para a estação que está chegando. O novo tempo está prestes a romper. A travessia não é simples, mas a fé firme garante que você estará pronto para recebê-lo. Quando o novo tempo começa a se manifestar, a fé sozinha não basta. É necessário combinar crença com sabedoria e discernimento, porque cada oportunidade traz consigo decisões que podem ampliar ou limitar a bênção que se aproxima. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que a fé precisa caminhar lado a lado com a orientação divina, pois o que parece bom aos olhos humanos pode não ser o melhor no plano de Deus. O primeiro passo para agir com sabedoria é observar antes de agir. Muitas vezes a ansiedade faz com que tomemos decisões precipitadas. Mas Deus nos chama à prudência. Cada oportunidade precisa ser analisada. Cada caminho precisa ser avaliado. Não significa dúvida ou inação, mas sim discernimento. Deus fala àqueles que estão atentos, que escutam com o coração e não apenas com os ouvidos. Outro ponto crucial é buscar conselho espiritual. Em Provérbios capítulo 15, versículo 22 está escrito: Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem. O novo tempo traz novas responsabilidades, e ouvir quem tem experiência e sabedoria é fundamental. Conselhos corretos podem evitar armadilhas, acelerar processos e abrir portas que você nem imaginava que existiam. Agir com sabedoria também envolve gerenciar os recursos que Deus já colocou em suas mãos. Quando Deus começa a mover algo em sua vida, Ele testa a sua fidelidade e discernimento com aquilo que você já possui. José, no Egito, começou a administrar o que tinha antes de receber o governo sobre toda a terra. Ele não desperdiçou nada, e por isso pôde multiplicar recursos e salvar uma nação. Cada recurso que você tem, tempo, energia, dinheiro, conhecimento, precisa ser usado com estratégia, priorizando aquilo que se alinha ao propósito de Deus. O controle emocional é outro aspecto essencial. Em momentos de transformação, é fácil se deixar levar por impulsos, orgulho ou pressa. Mas agir de forma equilibrada, mantendo a calma e o foco, garante que você não cometa erros que possam comprometer o que está por vir. Filipenses capítulo 4, versículo 5 nos lembra: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A moderação e o autocontrole são ferramentas poderosas para tomar decisões acertadas. Além disso, agir com sabedoria significa distinguir entre oportunidades verdadeiras e falsas promessas. O novo tempo atrai atenção, mas nem tudo que brilha é ouro. Deus é quem confirma cada passo. Cada porta que se abre precisa ser avaliada à luz da palavra e da oração. Discernimento é a capacidade de perceber o que é alinhado com o plano de Deus e o que não é. Outro ponto é a priorização do que realmente importa. Quando o novo tempo chega, surgem várias possibilidades e nem todas são essenciais. Saber dizer não a distrações e sim ao que é vital para o cumprimento da promessa é um exercício de sabedoria. Jesus mesmo nos mostrou isso ao focar no propósito para o qual foi enviado, sem se dispersar com demandas secundárias. Por fim, agir com sabedoria inclui agir no tempo certo. Muitas bênçãos vêm em etapas, e pular fases pode trazer frustração ou prejuízo. Deus trabalha com precisão. Saber esperar, discernir o momento certo e agir com coragem no instante adequado
é o que transforma potencial em realidade. O novo tempo está chegando, e cada passo tomado com fé, sabedoria e discernimento amplia a bênção, protege a promessa e prepara você para viver uma vida que você nunca imaginou. A combinação de fé e ação inteligente garante que nada será desperdiçado. Quando o novo tempo começa a se manifestar, ele traz consigo oportunidades que podem transformar sua vida de maneira inesperada. Mas muitas dessas oportunidades passam despercebidas por aqueles que não estão atentos, ocupados demais com preocupações ou inseguros diante do desconhecido. Reconhecer e agir sobre essas portas é essencial para não perder o que Deus preparou. O primeiro passo é prestar atenção aos sinais. Deus muitas vezes comunica suas oportunidades de forma sutil. Pode ser uma conversa que desperta uma ideia, um livro que cai em suas mãos, um convite inesperado, ou até uma situação que parecia negativa, mas que carrega dentro de si a chave para algo maior. Assim como Elias percebeu a presença de Deus no sussurro suave e não nas tempestades, precisamos treinar nosso coração para ouvir além do ruído do cotidiano. Outro ponto importante é avaliar cada oportunidade à luz da palavra. Nem toda chance que surge é realmente um caminho de bênção. É necessário discernimento para identificar o que está alinhado ao propósito de Deus e o que é apenas um desvio que parece promissor. A Bíblia nos lembra em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Cada oportunidade que vem de Deus sempre leva a um resultado de paz, crescimento e cumprimento do propósito, mesmo que os primeiros sinais pareçam desafiadores. A fé também é essencial na hora de agir sobre a oportunidade. Reconhecer a porta é apenas o primeiro passo. É preciso atravessá-la com coragem e confiança. Muitas pessoas identificam a chance certa, mas hesitam, esperando condições perfeitas ou sinais mais claros. José, quando ainda estava no Egito, aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu mesmo em meio às dificuldades, e sua ação transformou não apenas a sua história, mas a de toda uma nação. Além disso, é necessário estar preparado para agir rapidamente. O tempo de Deus não espera. Quando Ele abre uma porta, o momento certo é agora. Hesitar demais pode significar perder a bênção. A Bíblia nos mostra em Êxodo capítulo 12, quando Deus ordena que o povo saia do Egito, que a obediência imediata era essencial. Quem esperou demais ficou para trás. Quem agiu prontamente entrou na liberdade. Outro aspecto crítico é persistir mesmo diante de obstáculos. Muitas oportunidades vêm acompanhadas de desafios, testes ou resistência. Isso não significa que a porta não é de Deus, mas que você está sendo preparado para sustentar a bênção. A perseverança é o que separa aqueles que recebem plenamente do que está sendo oferecido daqueles que desistem antes de ver a colheita. Também é fundamental agir com integridade. O novo tempo que Deus envia não aprova atalhos, desonestidade ou manipulação. Cada oportunidade deve ser tratada com honestidade, dedicação e respeito. Agir com integridade garante que a bênção se estabeleça de maneira duradoura. O apóstolo Paulo nos lembra em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Por fim, celebre cada pequena conquista e reconheça cada passo como um movimento divino. Isso fortalece sua fé e mantém seu coração sensível para identificar outras oportunidades. Muitas vezes a primeira porta abre caminho para muitas outras, e o reconhecimento do agir de Deus aumenta sua capacidade de perceber os sinais futuros. O novo tempo que você está prestes a viver não vem de forma aleatória. Ele vem com oportunidades cuidadosamente colocadas pelo Criador. Reconhecer, avaliar, agir com fé, discernimento e integridade é a chave para que você colha plenamente aquilo que Ele preparou. Cada porta aberta,
Cada chance aproveitada é um passo mais próximo de viver uma vida que você nunca imaginou. Chegar até aqui significa que você já percorreu uma jornada de descoberta, fé e preparação. Mas agora é o momento de internalizar a verdade. O tempo que você nunca imaginou viver já está ao seu alcance. Não é uma promessa distante. Ele está se formando no presente, nas pequenas decisões, nos passos de fé e nas atitudes que você tem tomado todos os dias. Viver esse tempo exige atenção plena ao agir diário. Cada escolha, cada palavra, cada ação tem o potencial de abrir ou fechar portas. Você não precisa entender todos os detalhes do que está por vir, mas precisa caminhar de acordo com o que Deus já revelou. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confiar não é esperar passivamente, mas entregar cada decisão ao cuidado divino e seguir em frente com coragem. Outra dimensão essencial é reconhecer o mover de Deus em cada detalhe. Muitas vezes, nos concentramos apenas nos acontecimentos grandiosos e deixamos passar os pequenos sinais. Mas é nos detalhes que o novo tempo se confirma. Aquela inspiração repentina, aquele encontro inesperado, aquela intuição que surge em silêncio. Cada movimento aparentemente pequeno faz parte do processo de transformação. Viver esse novo tempo também exige resiliência diante do inesperado. Mesmo com sinais claros, obstáculos podem surgir. Situações que parecem retroceder podem, na verdade, ser ajustes necessários para alinhar você ao propósito correto. A diferença entre os que avançam e os que desanimam é a capacidade de enxergar o desafio como etapa, e não como fim. É como o agricultor que espera pacientemente a colheita. Ele não desiste porque vê apenas a terra seca. Ele confia que o crescimento está ocorrendo sob a superfície. A fé continua sendo o alicerce. Mas agora, a fé precisa ser ativa e prática. Não é apenas acreditar que algo vai acontecer, mas agir com responsabilidade, coragem e determinação. É cuidar daquilo que Deus já colocou em suas mãos, multiplicar talentos, manter a disciplina, investir tempo e esforço nas oportunidades que surgem. O tempo novo não é concedido para a inércia, mas para a ação inteligente e comprometida. Ao mesmo tempo, é fundamental manter o coração alinhado com gratidão e humildade. O novo tempo não se sustenta na arrogância ou na ansiedade. Ele floresce na confiança e na submissão ao plano divino. Quando você reconhece que cada conquista é fruto da fidelidade de Deus, seu espírito se mantém firme e seu olhar se abre para perceber outras bênçãos ao longo do caminho. Não se esqueça do poder da declaração e da confissão. Quando você verbaliza sua fé e reconhece que o tempo novo já está acontecendo, você fortalece sua mente, cria expectativa positiva e atrai alinhamento espiritual. Por isso, escreva nos comentários: eu estou vivendo o tempo que Deus preparou para mim. Declare com convicção, como um ato de fé, que ativa o que já foi prometido. Viver esse tempo que você nunca imaginou é, acima de tudo, uma jornada de transformação interna. Não é apenas sobre conquistas externas, mas sobre quem você se torna ao atravessar cada etapa. Uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais sábia, mais alinhada com o propósito divino. Cada desafio vencido, cada decisão tomada com fé e discernimento, cada oportunidade aproveitada contribui para moldar a versão mais plena de você mesmo. E mesmo quando parecer que tudo está em silêncio, que nada mudou, lembre-se: Deus está agindo no invisível. Ele está preparando cada detalhe, coordenando cada encontro, ajustando cada circunstância. O tempo que você nunca imaginou viver não é um sonho distante. Ele já começou a nascer dentro de você e ao seu redor. Permaneça atento, permaneça firme, permaneça grato. Cada passo, cada oração, cada atitude alinhada à fé é uma chave que abre portas ainda maiores. O novo tempo não é apenas uma promessa. É uma realidade que se manifesta para aqueles que se preparam, que agem com sabedoria, que mantêm a fé viva
e que reconhecem o mover de Deus em cada instante. Agora, mais do que nunca, é o momento de abraçar este tempo, de viver com coragem e determinação, de declarar com confiança que você está pronto para o que está chegando.